Olá pessoal, o Kush aqui para mais um vídeo da série sobre locomoção. Dessa vez é o vídeo sobre o modelo. Como todo modelo, é uma representação simplificada da realidade que tem como objetivo entender melhor a própria realidade. Ele serve para entender um pouco melhor o que seria a atração do robô. Mas primeiro a gente precisa aqui definir o que é atração, né? Essa definição que eu vou dar sobre atração, ela é mais experimental. Propor para vocês um experimento. A parede, o chão e aqui a gente tem o seu robô de 4 rodas tracionadas. Preso à parede e ao robô, você tem um fio. Esse fio, ele é um fio ideal, ele é inextensível, inelástico e de peso desprezível. E instalado nesse fio você tem um dinamômetro, que é um instrumento semelhante, a grosso modo, a esse aqui. Uma balança de mola, né, de tração, que mede força, né? Então se eu começar a acelerar os motores, o que vai acontecer? Elas vão girar, as duas rodas vão girar nesse sentido. Então elas vão empurrar o chão para trás, o chão empurra o robô para frente. Então o movimento vai ser nesse sentido. A partir do momento que o robô começar a andar, ele vai esticar o fio e quando ele esticar o fio, vai surgir uma força que traciona o fio. Surge uma força aqui, uma força F. Essa força F vai ter uma reação no fio. A força F atua no robô. Empurra o robô para cá, seria a resultante do robô. Aqui eu desenhei mal, mas ela vai ser exatamente o mesmo valor da força F, que eu vou chamar de T. Nesse sentido, aqui nessa outra ponta, que vai acontecer ação e reação, a mesma força T aqui, né? A mesma força T, outra T. Ou seja, esse dinamômetro ele vai medir a atração do fio, ou seja, a força que tende a esticar o fio. O que eu estou definindo aqui como sendo a atração do robô? Seria você fazendo esse experimento, a força que vai chegar aqui, né? Então, o que eu considero? Que a tração, ela não seria o quanto o robô empurra, mas seria o quanto o robô puxa. A tração aqui seria, em módulo, seria igual a resultante. Ou seja, seria a força que teoricamente o robô puxaria e não empurraria. Para todos os efeitos, eu vou chamar essa força resultante de tração. Simplesmente isso. Agora que isso ficou esclarecido, vamos ao modelo, né? Basicamente, esse é o modelo que eu vou passar para vocês. Não explicado, né? Aqui a convenção, aquela velha convenção que a gente usa, né? Para cima é positivo, para direita é positivo, horário é positivo. Em todas essas três situações que eu vou considerar, o movimento está nesse sentido. Está no sentido positivo. Eu dividi essa linha aqui, seria a linha que passa no centro de gravidade, né? Aqui eu estou olhando os robôs de lado. Aí em cada lado do robô eu vou ter um apoio A e um apoio B. E eu considero como referência aqui o centro de massa, né? Aquela coisa que a gente viu no equilíbrio de partícula e momento. Você vai ter uma reação em A e uma reação em B. E aqui são os três exemplos. O primeiro é um robô com 4 rodas tracionadas, depois um robô com 2 rodas tracionadas e um apoio, sendo que esse apoio só está arrastando no chão. E o último caso seria uma roda tracionada e um rodízio. Perdão pela gambiarra. Comecei a gravar, né? Acabei errando aqui no raciocínio. Ignorem, por favor. Agora, para todos eles, né? A gente vai fazer uma equação que ela basicamente ela é o módulo da tração, né? Aqui começando com 4 rodas tracionadas. Cada roda tem um motor. O que vai acontecer quando você começar a acelerar o motor, né? Cada roda vai surgir uma FT. Cada um dos 4, né? Aqui a gente só tá vendo 2 que a gente tá olhando de lado. Então a gente vai considerar o apoio A como sendo esse par, né? Essa roda aqui com a outra do outro lado, traseiro. E o B como sendo essa daqui mais o outro par, dianteiro. Então o que acontece? Você vai ter uma FT aqui, desse lado. Do outro lado você vai ter outra FT. Aqui também. Um FT, do outro lado, cada roda vai ter uma força tangencial. Por exemplo, né, a gente vai considerar como se fosse nos pares, né? A gente vai ter um par traseiro, que seria o A, e o dianteiro, que seria o B. Imaginando que aqui seria a frente do robô. Então, para começar, a gente vai elencar as forças que tem aqui, né? Essas FT, elas vão atuar no chão, elas não vão atuar no robô. O que vai atuar no robô é a reação a essa força. Aquela velha história que eu expliquei no vídeo de atrito. Essa força que vai atuar no robô, que é a favor do movimento, é chamada de força de atrito. Então, nesse caso, a gente vai ter desse lado aqui, do lado A, a gente vai ter uma força de atrito, porque a gente não quer que essa roda patine. Para isso, a gente quer que a roda trabalhe no regime estático, né? Que ela não patine, não derrape. A força de atrito estática do lado A, ela é positiva, porque ela é a favor do movimento. Aqui a gente está considerando essa convenção. Aqui também, mas a faixa é estática, só que do lado B. Agora, se a gente abrir essa equação, se a gente abrir, né, a gente lembra que a força de atrito estática, ela é o coeficiente de atrito estático. Aqui a gente vai considerar do lado A, mas tanto o coeficiente de atrito estático do A quanto do lado B, eles podem ser iguais, né? A gente pode considerar que
as 4 rodas sejam iguais, sejam de borracha. Borracha na superfície de aço, por exemplo. Aqui nesse caso é diferente. Provavelmente aqui seria borracha e aqui seria um outro material, sei lá, talvez aço, se fosse uma rampa, ou alumínio, ou algum polímero. Então aqui a gente vai considerar como se fosse diferente, só para efeito mesmo de cálculo. Só para deixar a fórmula aqui. É o coeficiente de atrito estático do A vezes a normal do lado A. Aqui relembrando que a normal do lado A seria esse par traseiro. A normal do B seria esse par dianteiro. Mas ela também é a favor do movimento, o coeficiente de atrito estático do lado B vezes a normal B. Então, o que seria essa fórmula? Essa tração, ela seria o valor máximo de tração. Ela não seria o que atuaria no robô, até porque ele varia a velocidade, né? Ele varia a força também, quando você está acelerando, quando você está desacelerando. Esse par traseiro ia ser responsável por essa parte da equação e esse par dianteiro por essa outra parte da equação. Então, cada roda, digamos que a gente colocou 4 motores com torque muito alto. Então, o que vai acontecer? Cada roda vai ter uma força tangencial. Só que se a gente somar as 4 forças tangenciais, ela daria um resultado bem maior que essa tração máxima que a gente calculou, para esse caso, digamos. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter essa força que seria a soma das 4, né? Aqui, ele vai ter um pouco menor que essa daqui. Por quê? As 4 forças tangenciais, elas foram maior que as forças de atrito estática. Como elas venceram a estática, elas foram para a dinâmica, a roda começou a patinar e ela caiu um pouco porque o coeficiente geralmente cai, né, de estático para dinâmico. Então essa situação de forças tangenciais maiores que as forças de atrito, por isso que aqui seria o limite. Agora, se for muito menor, o que vai acontecer? Se for muito menor, vai ser justamente as 4 forças de atrito, porque a gente tem que lembrar que a força de atrito estático, o comportamento dela, ela vai responder exatamente igual, né, até chegar no valor limite. Quando ela chega no valor limite, ela deixa de responder, tipo, antes desse limite vai ser justamente a soma das 4 forças tangenciais. Agora, quando chega nesse limite, o que vai acontecer é que ele vai diminuir. Então, é interessante que você faça o projeto para o seu robô, que ele chegue só até esse limite, essa equação. Aqui eu vou fazer um exemplo. As rodas a gente vai considerar borracha, para isso eu uso essa tabela. Aqui a superfície de aço, que seria o chão da arena. Borracha, coeficiente de atrito estático, 0,8. 0,8 vezes a normal A. Aqui a gente está considerando, para esse exemplo aqui, esse centro de massa está exatamente no meio entre os dois apoios. Quando ele está exatamente no meio dos dois apoios, a normal A vai ser exatamente o quê? Vai ser o peso sobre 2. Mas aqui a gente também está considerando que é borracha, então é 0,8 vezes a normal B, que a gente está considerando peso sobre 2 porque está exatamente no meio, né? Seria 0,8 vezes o peso. Não sei se vocês lembram da afirmação que eu fiz no primeiro. Eu disse lá que a tração máxima seria exatamente, na situação ideal, igual ao peso do robô. Aqui ela não é igual ao peso. Ela é 0,8, ou seja, 80% do peso. Por quê? Porque os coeficientes, eles não são 1. Se eles fossem o valor de 1, isso aqui seria exatamente igual ao peso. Perdão pela falta de organização. Agora a gente vai para o próximo exemplo, que é uma roda, um par, né, de rodas aqui atrás, na traseira, tracionadas. E aqui na dianteira a gente tem um apoio, que seria o apoio B, que ele é só uma superfície arrastando. Por exemplo, poderia ser os dentes do seu robô, da rampa do seu robô, por exemplo. Vai ter a força de atrito a favor do movimento. A gente vai ter uma força que resiste, que também é força de atrito. Então aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Força de atrito estática do lado A, só que agora a situação muda um pouco. A gente vai ter essa daqui que é contrária ao movimento, então é negativo. Agora é força de atrito dinâmica do lado B. A gente pode usar, se quiser, você pode usar o estático também, mas seria na situação para ele sair em movimento. Digamos que seja uma superfície que tem um coeficiente de atrito muito alto, um coeficiente de atrito estático muito alto. Por exemplo, aqui na tabela, por exemplo, se o seu dente for de aço mesmo, que já é um pouco alto o coeficiente. Aí você quer saber, e o torque do seu motor, né, a força tangencial que seus motores conseguem colocar são pequenas. Então você quer saber se o robô ele vai de fato andar. Para saber se ele vai andar, você troca o dinâmico pelo estático. Mas aqui eu vou considerar o dinâmico, porque o que a gente quer, na verdade, é uma estimativa para dar uma noção de quanto ele consegue puxar, né, que é a definição que eu dei para tração. Tração é igual a Mi estático vezes a normal A menos Mi dinâmico vezes a normal B. Agora analisando, né, o que é que vai acontecer? Essa daqui ela vai resistir. Ela vai diminuir a sua tração, esse lado da equação, que é justamente esse apoio. Se você quer aumentar a sua tração, o que você faz? Você aumenta a normal A, você aumenta o coeficiente e você diminui a normal B e diminui o coeficiente. Se você colocar esse centro de massa mais próximo do A, a normal A vai aumentar e a normal B vai diminuir. Só que tem algo que eu não considerei nesse modelo, que se você colocar ele bem próximo do apoio A,
ele vai levantar a frente sozinho quando você acelerar. Por quê? Eu ainda não sei exatamente. Meu palpite é que a atuação da força de atrito, ela é aqui no ponto de apoio, né? E o centro de massa ele fica deslocado. E essa distância vai dar um torque e vai tender a levantar a frente do seu robô quando ele acelerar. Só que para esse modelo eu não estou considerando isso. Não fica esse adendo aí. Esse aqui é bem semelhante a esse anterior. Só que a gente está substituindo o apoio, simplesmente a superfície arrastando no chão, por um rodízio. Essa parte aqui vai repetir, né? Repetiu para todo. Agora aqui no rodízio, a gente vai ter o que seria uma força de atrito também. E ela é contrária ao movimento. Se a gente abrir, a gente vai ter que a única diferença dessa equação para essa é exatamente o coeficiente de atrito, né? Que nesse caso a gente está chamando de coeficiente de rolamento. Esse coeficiente geralmente ele é menor que o coeficiente dinâmico. O que eu considero assim é que se você o que você tem que fazer? Você, quando você for usar o rodízio, você vai atrás dos dados do fabricante, que em algumas situações eles têm o coeficiente de rolamento. Mas se não tiver um bom valor para ele, seria 0,01. Não é um valor muito alto nem muito baixo, é um valor mais ou menos. Aqui se a gente for ver, né, comparar o dinâmico, aqui ó, no Teflon com o aço, ele é maior que o coeficiente de rolamento aqui, o geralzão que eu passei. Se você colocar um rodízio ou uma esfera deslizante ou alguma coisa, nesse sentido, né, vai diminuir muito esse lado da equação aqui, que é o que resiste ao movimento. E isso é muito útil para você tem um motor que ele fornece um torque pequeno. E agora, por fim, para encerrar, só fazer uma recapitulação geral, né? De todas as situações aqui da tração maior, geralmente essa daqui, quando você tem 4 rodas, porque você está aproveitando todos os apoios, você não tem nenhuma força aqui resistindo. Nessas outras duas, você tem uma força resistindo. Além de você não aproveitar essa normal B, nesses casos. Também dá para conseguir com essas duas situações. É só você olhar a equação, tentar minimizar esse lado aqui, tentar minimizar esse lado e aumentar esse aqui, maximizar esse. No caso do rodízio, você vai diminuir só por mudar o coeficiente. Mas se você botar esse centro de massa muito próximo do rodízio, esse lado aqui vai diminuir. Então também não é só o coeficiente que importa, também é interessante essa questão dos apoios, né? E por fim, né, isso daqui, tudo que eu expliquei aqui, na prática não é muito útil, porque você não vai saber exatamente onde está o centro de massa. Então não tem como você saber qual é a normal A e qual é a normal B. Por isso até que eu evitei usar muitos exemplos assim. Porque na prática você não vai conseguir saber exatamente onde fica o centro de massa do robô. Então, para que eu passei essas contas aqui se vocês não vão usar? Não é porque vocês não têm os dados que vocês não vão usar, né? Se vocês analisarem aqui, vocês vão ver o que vocês têm que fazer para aumentar a tração do seu robô. Aqui, por exemplo, aqui eu não tem tanta coisa para fazer, né? Só aumentar os coeficientes, porque a normal A e a normal B você vai aproveitar. Agora aqui você teria que diminuir esse lado da equação e você teria que prestar atenção na normal A, aumentar o valor da normal A e tudo isso, entendeu? E tem a questão daquela velha coisa que eu expliquei sobre o vídeo da força de atrito. Não adianta você maximizar essa normal A e o coeficiente, porque não exatamente vai ser o valor da tração do seu robô. Isso aqui vai ser o limite, o valor máximo que ela pode atingir, porque a tração ela vai depender também da força tangencial. Enquanto a soma das forças tangenciais, né, enquanto a simples soma das forças tangenciais não for igual a esse limite, vai ser exatamente o valor da força tangencial, mas quando ele passa desse limite, até que ele cai um pouco, porque vai deixar de ser estático, vai virar dinâmico. Então essas coisas vocês têm que ter em mente quando forem fazer os projetos de vocês. Prestar atenção no centro de gravidade, escolher bem os coeficientes, que seria escolhendo os materiais, saber qual é a melhor para a estratégia do seu robô, o que é melhor, se é melhor usar 4 rodas, se é melhor usar o apoio aqui, ou se o rodízio, vocês que decidem. Mas aqui estão as equações que podem ajudar vocês. E aqui uma tabelinha só para dar uma noção também. E é isso, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.